Olá, pessoal! Estamos dando início a mais um episódio do podcast do Reumatize, um podcast direcionado para profissionais de saúde que desejam se atualizar na reumatologia. Eu sou Júlia. Meu nome é Ricardo. E hoje nós vamos dar início ao nosso Reumatur, nossa cobertura de eventos reumatológicos, agora internacional, né, Ricardo? É isso aí, a gente vai falar um pouquinho sobre o ACR, o American College of Rheumatology, que está acontecendo em San Diego. Ê, coisa boa, Califórnia, hein, Júlia? Eu gosto, você gosta? Eu adoro. É. Se bem que essa época lá não é a época tão quente, né, pra gente pegar uma super praia, mas tenho certeza que o pessoal se divertiu um pouquinho ali com aquele sol, tava um tempo bonito, a gente ficou aqui de longe só assistindo as aulas online e acabamos fazendo essa cobertura não em loco, infelizmente. E um pouquinho no calor, mas a gente trouxe um ponto temático aqui pro nosso episódio hoje, né? A gente tá se refrescando aqui com um bom drink, né? Porque o verão chegou e a gente vai falar um pouquinho sobre esse congresso maravilhoso que está acontecendo nos Estados Unidos. Um pouquinho do que a gente viu aí ao longo das aulas, o que comentaram no Twitter. Então a gente vai trazer muita coisa legal para vocês. Mas antes de começar, Ricardo, me conta um pouquinho dessa experiência do ACR que eu sei que você já teve, porque eu ainda não tive essa oportunidade. Então me conta, o que você acha desse congresso? Olha, o ACR é um congresso enorme, né? Sem dúvidas é o maior que eu já fui. Ele é um congresso dividido na parte de ciência básica, então a gente vê muita coisa do que está por vir, então a gente vê muito mecanismo, as pessoas se debruçam ali sobre vários aspectos do que vem nos próximos anos, então o ACR ele traz para a gente essa visão do futuro, ao mesmo tempo a gente acaba vendo comentários sobre os principais trials, e esse ano vocês vão ver que a gente teve algumas coisas importantes para serem discutidas, principalmente em relação ao lúpus, nefrite, nas vasculites a gente tem droga nova, novos alvos, novos trials, fase 3 saindo, então eles comentam tudo isso com quem está fazendo o estudo, né? Então boa parte desses estudos vem dos Estados Unidos, né? A maioria acontece lá, então você tem a oportunidade das pessoas que estão conduzindo os estudos de participar dessas Scientific Sessions, que são muito boas. Que bom, Rick. Me conta então um pouquinho do que você separou pra gente hoje. E hoje a gente vai ver algumas coisas, né, do meu lado vasculitólogo. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre algumas atualizações em vasculite. Teve uma palestra muito boa falando sobre arterite de células gigantes, comentando um pouquinho sobre o que a gente já sabe do tocilizumab e os resultados um pouco mais consistentes em relação ao uso do tocilizumab. Eu vou deixar uma pergunta aí para vocês ouvintes. É primeira linha, Júlia, ou não é o tocilizumab na arterite de células gigantes? Há polêmicas. Há polêmicas. E a mesma coisa com a polimialgia reumática, né? Que a gente sabe que é uma outra manifestação, é uma outra doença, mas que a gente também tem visto, né, vários trabalhos com IL-6 e também fica a mesma pergunta. E aí, é primeira linha ou não, né? Eu acho que esse foi um grande debate que a gente viu o Twitter movimentar as redes. E outra coisa muito importante que a gente viu nas vasculites é ANCA-associadas é o corticoide. Sai definitivamente. Então, uma coisa legal da gente comentar em relação ao corticoide nas vasculites ANCA-associadas, em que a gente viu aí um trabalho que saiu do grupo francês, mostrando que, a depender dos casos, talvez a gente não consiga tirar o corticoide totalmente. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Vi algumas coisinhas também de osteoartrite, que é outra área minha de interesse. Corticoide, podemos aplicar, não podemos aplicar, infiltração faz bem, não faz bem. Cada vez mais o papel do ultrassom nessas infiltrações guiadas, né? Eu acho que o mundo como um todo tem trazido a infiltração guiada como algo de padrão ouro. E a gente teve outras coisas muito legais, como o reumatologista dominando o ultrassom. Para a novidade de vocês, agora na Alemanha é obrigatório no currículo do reumatologista. Imagina você, Júlia, já sair formada com isso de matéria obrigatória. E aí a gente viu, né, que nas vasculites faz toda a diferença a gente fazer o diagnóstico precoce, principalmente na arterite de células gigantes, que tem um alto risco de perda de visão e outras manifestações. Imagina se você pode fazer a consulta médica, a anamnese, a parte clínica e você mesmo faz o ultrassom. Júlia, olha que legal. É o futuro, né, Rick? Eu acho o futuro. Que essa questão de individualização, medicina de precisão e cada vez mais você ter respostas rápidas e acessíveis é realmente a nossa tendência como reumatologistas, seja onde a gente estiver, até porque aí a gente passa a depender menos de exames complementares, que é uma coisa interessante também. Acho que para decisões rápidas e muitas vezes desafios que se impõem num contexto que você não tem tanto acesso, é um painel muito legal para a gente pensar em termos dos próximos anos, né? Eu acho que o ultrassom já vem aí muito bem estabelecido na artrite reumatoide, naqueles casos de difícil exame físico, em que você tem percebido
por exemplo, que você tem dificuldade de saber se aquele paciente está com uma sinovite ativa, com um power Doppler, se você troca ou não um remédio, que a clínica é duvidosa, principalmente naquele paciente que pode ter outras comorbidades, como fibromialgia, a gente tem trabalhos cada vez mais mostrando aí pra gente que o ultrassom pode ser útil, ferramenta pra gente definir um pouco mais essa aplicação clínica. E outra coisa que as pessoas ficam muito empolgadas todas as vezes que a gente fala de congressos é guideline, né, Júlia? Tem alguma novidade saindo aí no ACR 2023? Acho que fica todo mundo, meu Deus, saiu algum guideline novo. E aí, tem alguma novidade? Pois é, temos uma baita novidade, né, pessoal? O guideline de manejo de doença pulmonar intersticial nas nossas doenças, e que já adianto que foi um guideline que trouxe aí uma certa polêmica, mas que com certeza tem pontos muito válidos que a gente vai discutir aqui, né? Aí é polêmica mesmo, gente. Um dos assuntos mais comentados no Twitter, que eu não tinha Twitter até o ACR. E aí eu vi que tudo acontecia no Twitter. Então, a partir de agora, eu tô seguindo todo mundo naquele Twitter das novidades, dos posts das aulas. Para quem não segue, digita hashtag ACR23, você consegue encontrar um monte de coisa legal do congresso que tá rolando. Legal, então só para começar, Rick, eu vou comentar aqui rapidamente sobre um dado legal que você até citou dessa questão de corticoterapia, que mais uma vez na discussão do painel de experts aí de artrite reumatoide foi ressaltada essa questão que não existe dose segura de corticoterapia a longo prazo. Então aí dados interessantíssimos acerca de que doses de 5 miligramas já representam, superiores a 5 miligramas já representam um ganho de risco cardiovascular bem significativo, fora todo o background que a gente sabe que existe. Então foi interessante só ver vários experts tendo um consenso de que realmente a gente tem que enxergar o corticoide não mais como uma nossa terapia de primeira linha, mas como uma coisa restrita a flares ou momentos específicos do paciente, até você ter uma inclusão de outra DMARD, seja ela sintética ou biológica, num contexto do paciente que você está avaliando. Mas foi interessante essa informação só para ressaltar uma coisa que a gente já sabia, mas que foi bem discutida aí nesse contexto. Então, me conta aí das vasculites, o que vocês discutiram. Olha, aproveitando esse gancho seu, em relação ao corticoide, eu acho que tem sido a grande tônica, né? Acho que foi a tônica do Eular em relação ao lúpus, né, o dano que o corticoide pode levar a longo prazo em relação à doença, e o fato de a gente não pensar em outras terapias quando a gente tem um corticoide numa dose que a gente, de um certo modo, achava confortável, como 5 miligramas, 7,5 miligramas, né, os pacientes com 10 miligramas para os reumatologistas formados há um tempo também era uma dose confortável que para nós já incomoda. Então acho que essa é a grande tônica desse ano dos congressos como um todo, é essa dose de corticoide cada vez mais baixa. O grande problema nosso no Brasil é que o paciente não vai usar a dose que a gente quer. Infelizmente, lá fora, nos Estados Unidos... E tem um fácil acesso, né? Que a gente também tem que ressaltar isso. Exato. Nos Estados Unidos, você tem a prescrição do corticoide controlada, tá, Júlia? Então, se o médico prescreve que ele vai tomar 7,5 miligrama, ele só vai conseguir comprar na farmácia 7,5 miligrama. E a farmácia dispensa para ele não consegue comprar mais que aquilo. Então, isso é um dado interessante de que no Brasil a nossa prescrição de corticoide, por mais que a gente tente muitas vezes sair desse alvo danoso para o paciente, ele acaba fazendo doses mais altas quando ele tem uma piora de dor, quando ele tem dor até por mecanismos não inflamatórios. E em relação às vasculites e corticoide, a gente ainda tem mais informações importantes. Uma delas em relação à doença relacionada ao IgG4. A gente tem um trabalho multicêntrico do grupo chinês que investigou qual a melhor estratégia ou a estratégia mais eficaz na prevenção de recaída naqueles pacientes que estão com doença estável, ou seja, controlada, para a retirada dos glicocorticoides. E aí ele montou 3 grupos. O primeiro grupo, ele suspendiu o glicocorticoide sem uso de imunossupressor. No segundo grupo, ele mantinha o uso do imunossupressor e fazia a retirada do corticoide, e no terceiro grupo ele mantinha o imunossupressor e o corticoide em dose baixa. Essa retirada, né, do corticoide, ele é o primeiro ensaio clínico randomizado, tá? E aí ele mostrou pra gente que a taxa de recidiva, que era o desfecho, foi 52,1% nos pacientes que fizeram desmame sem uso do imunossupressor versus 14,2% no grupo em que a gente manteve o imunossupressor. E naquele grupo que a gente manteve o imunossupressor e o corticoide, a taxa foi de 12,2%. Mostrando aí pra gente que o imunossupressor tem um papel importante na doença relacionada ao IgG4, na terapia de manutenção,
para a gente evitar recidiva. Que legal, Rick. Então, aproveitando esse gancho também, na palestra do Philip Seal, que ele estava falando do Year in Review, ele trouxe para a gente o dado do estudo Glória, que foi um estudo publicado, né, a respeito dessa questão de você adicionar prednisona em baixa dose nos pacientes com artrite reumatoide e já uma idade mais avançada. A realização desse desmame em 3 meses não trouxe uma insuficiência adrenal significativa, mas que a gente sabe que há um ganho em termos de função, de métricas desse paciente quando ele tem a corticoterapia associada. Mas o interessante foi que, ao introduzir isso em pacientes que não encontravam-se utilizando a medicação, assim que você reduzia, você apresentava novamente aquela perda significativa que o paciente havia percebido. Então, o questionamento interessante que eu achei que ele trouxe foi justamente o que a gente poderia inferir a partir desse dado? Que talvez a gente possa enxergar a corticoterapia em baixa dose como uma opção não tão interessante nesse tipo de paciente. Talvez seja melhor, apesar de parecer mais agressivo numa primeira análise, você fazer uma reavaliação da terapia que esse paciente se encontra, do que você introduzir um corticoide em baixa dose por algum tempo. Porque realmente o ganho de função que você vai apresentar, ele vai ser facilmente perdido após a retirada dessa medicação. Mas também ressaltar essa questão da insuficiência adrenal, que a gente sempre fica preocupado, principalmente em paciente idoso, metabolização já é diferente, mas não foi um dado significativo. Então, aí o corticoide sendo mais bem avaliado por estudos e populações específicas, né? Muito bem, e ainda nas vasculites a gente teve um grande debate, que é um dos pontos altos aí do congresso, em que chamou a atenção de todo mundo em relação, de novo, ao corticoide nas vasculites, dessa vez em relação às vasculites de grandes vasos, na arterite de células gigantes e também na polimialgia reumática. Recentemente a gente teve a aprovação no FDA de um anti-interleucina 6, que é o sarilumab, e ele é aprovado para o tratamento de polimialgia reumática. A gente teve uma palestra em que a gente teve um debatedor a favor, que é o Robert Spiera, e ele até mostrou para mim nos slides mais importantes do ACR, que é exatamente para alinhar a expectativa em relação à nossa terapêutica nas doenças reumáticas. Então ele falou que a gente precisa ter bem em mente, em claro, que a cura, ela não é possível, e sim o controle da atividade de doença, e a gente deve perseguir remissão ou baixa atividade. O tratamento, de maneira muito importante, ele precisa minimizar o dano causado pela doença e, ao mesmo tempo, não ter efeitos colaterais que suplantem o benefício do tratamento. E aí a gente precisa dividir isso muito bem e colocar isso para o paciente, principalmente quando a gente fala de corticoide, porque a depender da dose e do tempo de uso, o corticoide pode trazer muitos efeitos colaterais e que trazem dano tão ruim quanto a doença. Então a gente precisa equilibrar muito bem essa balança. Deve ser um tratamento que promove a qualidade de vida e ao mesmo tempo melhora a função. Nessa apresentação ele falou pra gente um pouquinho da arterite de células gigantes. A aula dele foi muito interessante, falando pra gente no que a gente quer no curto prazo, nas terapias para arterite de células gigantes. Então a gente quer que diminua o risco de complicações isquêmicas, né, como por exemplo perda de visão. A gente provavelmente quer a melhora ou a resolução de alterações vasculares, né, de sintomas como, por exemplo, dor de cabeça, claudicação de mandíbula e até mesmo de claudicação periférica. A gente quer o alívio desses sintomas ou melhora, e a gente ainda quer o alívio de sintomas sistêmicos, como febre, fadiga, anemia e o controle de sintomas da polimialgia reumática. E a longo prazo, a gente quer diminuir as complicações vasculares, como, por exemplo, aneurismas, reduzir o impacto danoso da terapia, que seria do corticoide, e melhorar a qualidade de vida, que é uma das coisas que a gente ainda tem dúvida em relação a todos esses trabalhos. Então ele citou lá o estudo pivotal, que é o GIACTA Study, né, que a gente tinha ali o uso do tocilizumab em relação à comparação com a terapia padrão com corticoide. E o que ele, né, comenta em relação a isso? Ele ainda coloca que o tocilizumab, apesar dos benefícios na redução do uso de glicocorticoide, principalmente na dose cumulativa, ele não tem um efeito de modificar a
a doença, né? Como a gente já vê as nossas drogas modificadoras de doença na artrite reumatoide. Então ele coloca que de primeira escolha seria o glicocorticoide e não o tocilizumab, né? Ele também coloca que a gente tem que pesar se o paciente tem algum efeito colateral ou contraindicação ao glicocorticoide, como por exemplo diabetes descompensado, se ele já tem alguma outra terapia que o glicocorticoide em altas doses vai piorar muito esse desfecho. E aí ele coloca pra gente, né, que a gente deveria começar o corticoide sem DMARD, a gente deveria ir gradualmente reduzindo isso dentro de 6 meses. Ele fala que quando prontamente iniciada a terapia com corticoide, a gente tem um risco muito baixo de complicações graves, como perda de visão, que é menos de 1%, e geralmente a gente consegue ter um bom parâmetro pela queda do VHS e do PCR, tá? Coisa que a gente também pode perder quando a gente utiliza o anti-interleucina 6, que seria o tocilizumab, então ele deixa uma crítica no acompanhamento daqueles pacientes que usam tocilizumab desde o início. Então ele coloca que a gente não tem evidência para que ele seja considerado uma droga modificadora de doença, a gente precisa de mais estudos dentro da polimialgia reumática para ver esse benefício dele como uma terapia aprovada em primeira linha, assim como a gente teve ali o sarilumab, e a estratégia que ele deixa para a gente realmente seria o uso de corticoide. Já a outra palestra, a gente teve o contrário. Ele coloca pra gente que esse efeito cumulativo do corticoide ele é muito danoso e os trabalhos mostram uma melhora significativa dos sintomas, né, num curto espaço de tempo, mas a gente viu que ao longo prazo esses desfechos para dano vascular e para piora do endotélio não são verdade. Então foi aí o grande debate, isso muito importante. Provavelmente a gente vai ter aí uma longa discussão nos próximos anos em relação ao benefício dessas terapias, tá? E aí eu queria chamar a atenção de vocês, né, para mais uma polêmica e debate em relação aos glicocorticoides no cenário da osteoartrite. A gente teve um trabalho apresentado pelo David Hunter, que é um pesquisador da Austrália e que publica muito em osteoartrite. E aí ele trouxe pra gente um trabalho muito interessante, que talvez não fosse inventar a roda, mas trazer uma terapêutica que a gente sabe que já funciona, que é o corticoide, mas numa formulação diferente. Ele usou o corticoide numa formulação nova, uma formulação lipossomal, de liberação controlada de fosfato sódico de dexametasona. E aí ele avaliou o alívio da dor em comparação com o placebo por até 12 semanas. Foi um estudo duplo cego, randomizado, né, um fase 3, que avaliou 506 pacientes, e nesse grupo ele comparava a intervenção desse corticoide lipossomal versus o placebo. É uma outra aula muito interessante que eu estava comentando, né, que é o Fast Track Clinic algoritmo, que ele foi desenvolvido lá em Berlim pelo Wolfgang, em que eles têm um sistema em que quando um médico suspeita de uma arterite de células gigantes, ele faz um contato telefônico com uma enfermeira, essa enfermeira faz uma série de perguntas de triagem, se a triagem é positiva, ele vai fazer a consulta com o reumatologista dentro de 24 horas. E aí o reumatologista dentro de 24 horas já faz um exame físico direcionado, uma anamnese, o ultrassom já consegue dar o diagnóstico. E que mais interessante ainda disso, Júlia, é que eles conseguiram reduzir de maneira importante alguns dados que são super temidos na arterite de células gigantes. Então, uma perda de visão eles conseguiram reduzir de 37% para 9%, né? E aí isso é muito importante quando a gente fala de urgência no diagnóstico. Então, acho que essa é a grande lição. O Wolfgang diz que a gente precisa ficar cada vez mais atraído pelo ultrassom, porque é uma ferramenta divertida de se utilizar e realmente muito útil e pode melhorar muito o desfecho desses pacientes quando adequadamente tratados. E uma vez que a gente tem aí esses pacientes bem vistos, a gente vai ter desfechos melhores em relação ao corticoide no início do tratamento. Talvez tratando uma doença mais precoce, a gente tenha menos relapsing ou flare, para que a gente precise pensar em tratamentos mais caros, como o anti-interleucina 6 ou um antireceptor, tá? E aí um outro dado muito interessante para a gente fechar vasculites, né? O quanto rápido eu preciso ser. Você tem uma ideia, Júlia, de quanto tempo a gente precisa fazer um PET-CT, por exemplo, num paciente com arterite de células gigantes? Nossa, não tenho ideia. Não tenho ideia dessa informação. Então isso é muito legal, a gente já teve isso discussão nos grupos. Uma vez que a gente
identifica um paciente de risco, a gente acaba utilizando, por exemplo, o corticoide em alta dose. Então, a gente tem que ser rápido ali em torno de 3 a 10 dias. Após isso, a gente já vai ter uma baixa sensibilidade do PET scan. Outra coisa que ele coloca pra gente é o ultrassom ou a ressonância de artérias temporais, que a gente também pode combinar, né, com as artérias axilares, mas elas têm tempos diferentes em relação aos achados. Nesse caso, a gente pode ter um período de 3 a 21 dias, ou seja, 3 semanas após o início de corticoide, a gente já pode ter uma alteração dos achados ultrassonográficos, então eu teria que ser mais ou menos rápido, até 3 semanas. Em alguns casos a gente pode ver alterações até 90 dias. Depois a gente tem a biópsia pode permanecer com essas alterações de 6 a 12 meses, e quando a gente fala do ultrassom de artéria axilar, a gente pode ter uma mediana aí de variação de alteração de até 4 anos de alteração, mostrando que talvez algumas alterações, como a gente discutiu um pouco antes, do dano vascular não são totalmente irreversíveis. Por isso, aquele questionamento em relação a uma terapia de alto impacto, como anti-interleucina 6 ou receptor, que ele não é modificador por completo da fisiopatologia da doença. Ou seja, realmente o tempo importa muito aqui nesse caso. E eu acho que esse FAST Clinic de vasculites, eu tô super afim de que isso pegue, que a gente consiga fazer isso com esse diagnóstico mais rápido e precoce. E aí, voltando um pouquinho agora para outras coisas, né? E aí a gente ainda tá falando de corticoide esse tempo inteiro. E aí a gente tem uma outra coisa importante, né? Só para encerrar essa questão do corticoide, a gente já falou do corticoide na artrite reumatoide, falamos agora do corticoide nas vasculites ANCA-associadas, falamos do corticoide nas vasculites de grandes vasos, na polimialgia reumática, e a gente falou um pouquinho do corticoide na osteoartrite, né? Opa, mostrando pra gente lá. Que o corticoide, né, saiu uma meta-análise mostrando que ele é sim seguro, né, e quando muito bem indicado e utilizado a ferramenta do ultrassom, ele pode ser ainda mais efetivo. É claro que a gente tem aquela preocupação do efeito danoso do corticoide em relação ao dano articular. Ele só serve para a gente aliviar sintomas, então é uma infiltração sintomática e que ela não pode ser repetida várias vezes, né? O ideal é que a gente faça essa indicação pontualmente, então uma infiltração para um paciente que tem uma osteoartrite de joelhos pode ser de fato muito benéfica para esse paciente. Agora, aquele paciente vai precisar de 3, 4, 5 infiltrações no ano, a gente precisa rediscutir a terapia desse paciente, que possa ser que a infiltração não vai ser vantajosa a longo prazo. E aí a gente tem várias outras coisas que estão sendo estudados, dentre elas os ortobiológicos. A gente tem alguns trabalhos sendo feitos na área de gordura para ser colocado dentro da artrose do joelho. A gente já tem um trabalho grande de plasma rico de plaquetas em que a gente não teve um efeito bom em relação ao plasma de plaqueta na osteoartrite de joelho, e a gente tem agora o aspirado de medula com vários trabalhos sendo feitos no mundo para que a gente consiga ter o melhor efeito dentro de osteoartrite de joelho, que é uma patologia tão prevalente. E aí mais um dado da CR, Júlia, até 2030 a gente vai ter um aumento de 75% em relação à incidência e prevalência de osteoartrite de joelhos, tá? Esse dado foi muito interessante, eu cheguei a ver algumas coisas também relacionadas a isso, né? A gente teve um crescimento de quase 150% se a gente for considerar análises feitas de 1990 até agora, e as projeções realmente são bem expressivas, não só para a osteoartrite, como para outros dos nossos diagnósticos, né? E eu acho que até pensando nisso, Rick, utilizando esse dado, eu achei muito interessante que o pessoal trouxe alguns dados também de novas terapias-alvo em algumas das nossas doenças, como, por exemplo, na artrite reumatoide que a gente estava comentando, o uso do peresolimab, que é uma medicação que é um estimulador de PD-1, que é um checkpoint. E aí, inclusive, a grande discussão da aula foi essa questão que a gente está habituado com o inibidor de checkpoint dos nossos colegas da oncologia. E que existe essa preocupação em relação se a gente utiliza tanto o inibidor de checkpoint na parte oncológica, se a gente estimular, né, essa questão do checkpoint, se isso seria algo maléfico para as nossas doenças ou outros danos cumulativos associados. Mas o que eu achei interessante que foi pontuado nessa palestra é que lá atrás nós já tivemos essa dúvida em relação aos TNF, quando surgiram. Então, a gente tem que ter muita parcimônia antes de simplesmente enterrar o assunto, porque é uma possibilidade, é uma outro tipo de terapia-alvo interessantíssima que está aí para poder nos ajudar no nosso arsenal terapêutico, né, que está só crescente.
e também uma outra droga que ainda está em desenvolvimento, que seria a associação do adalimumab com um modulador do receptor de glicocorticoide na mesma molécula. Que aí a gente até faz o gancho com a sua última brilhante discussão do podcast em relação à terapia imunobiológica combinada. A princípio, nem seria questão de você combinar imunobiológico na mesma molécula, mas você combinar 2 mecanismos de ação na mesma molécula. E o interessante é que essa medicação em específico, ela seria alvo específica, célula específica. Então, essa modulação do receptor de glicocorticoide seria apenas nas células de interesse, ou seja, poupando toda aquela parte deletéria que a gente sabe do uso sistêmico. Então, assim, achei 2 terapias interessantíssimas aí, que a gente vai aguardar com muita ansiedade os próximos capítulos. Tá vendo, Júlia? Já tá contaminando. A gente nem foi para São Diego e já tá com esse clima do ACR aqui em casa, com toda essa questão de novidade, né? Eu acho que cada vez mais as nossas doenças, a gente tem testado várias terapias, né? Moléculas já conhecidas, né? A gente tem anti-interleucina 17 sendo testado na arterite de células gigantes, o próprio secukinumab. A gente tem leflunomida, a gente tem o abatacept sendo testado na arterite de células gigantes. Então a gente tem vários mecanismos de ação sendo colocados para que a gente consiga ter melhor resposta dentro dos nossos tratamentos. E aí acho que agora realmente a gente passeou pelas vasculites, falou um pouquinho da artrite reumatoide, alguns dados interessantes. Eu só para deixar aqui finalizar, eu acho que no Year in Review eles comentaram um pouquinho sobre alguns desfechos do Oral Surveillance, que é importante da gente comentar. E aí, Júlia, os inibidores de JAK, eles aumentam ou não o risco de câncer? Eles aumentam ou não o risco cardiovascular? Tem alguma população em que eles se mostraram mais seguros nesse Year in Review? Tem alguma população que a gente pode começar a pensar em usar eles, que eu acho que foi uma coisa interessante que eles tocaram nesse assunto. Com certeza, porque essa é a nossa grande dúvida, né? Após a publicação dos resultados do Oral, todo mundo ficou com aquela pulga atrás da orelha, e aí o que a gente faz com esses pacientes, né? E assim, a gente tem que ter uma parcimônia na nossa interpretação, porque são análises pós-hoc, né, de estudos combinados, não somente do Oral, mas que foi uma metodologia muito interessante, que eles trouxeram justamente que, a princípio, existe uma população na qual é interessante o uso e que a gente ficaria mais tranquilo em relação aos efeitos deletérios dos inibidores de JAK, que seriam os pacientes abaixo de 65 anos e não tabagistas, porque eles viram que, a princípio, tanto a parte cardiovascular, zoster, outros efeitos, seria muito mais preeminente nessa população. Então, a princípio, o tabagismo e a idade foram os 2 cutoffs aí que eles viram que, em todas as análises combinadas, fizeram a maior diferença em relação a essa análise. E da neoplasia também muitos fatores confundidores, tá, no meio do caminho, que nas análises pós-hoc também não demonstraram essa associação significativa com o surgimento de neoplasias para que isso realmente seja considerado como um fator limitante. Então, só lembrando, nosso cutoff idade e tabagismo, aí os dados de análises combinadas, só para a gente saber para quem que essas medicações seriam principalmente indicadas. E aí agora a gente voltando aí pro ACR, San Diego, tem algum ponto turístico, Júlia, que você gosta bastante daquela cidade para você comentar? Olha, eu gostava das praias. Eu gostava das praias a La Jolla. La Jolla. Nossa, muito lindíssima, lindíssima. A única coisa que a gente não tá acostumado, mesmo sendo Califórnia, um estado extremamente liberal, a gente não pode beber nas praias. Então, quem nunca foi, talvez fique aí essa frustração. Não pode beber em público. Exato. Perigoso. E aí, falar em coisas legais para fazer, eu adorava o Gaslight District. Achava ótimo para sair depois ali, aquela região super legal de comida, de coisas divertidas para fazer. Com certeza, muito bom, né? Uma cidade e a gente que ainda vale tem, a pena. San Diego tem coisas lindíssimas, né? Tem uma parte que dá para você correr, tem um parque lá que é o parque do Rock Balboa, não é isso que você consegue fazer a pé, enfim. É realmente uma cidade que é muito legal de ter um evento tão grande lá, porque acho que você consegue fazer as duas coisas, aproveitar a parte científica e ao mesmo tempo conhecer algumas coisas legais do ponto de vista americano ali. Concordo, né, Henrique? E aí vamos falar da grande discussão do tema, da polêmica maior da Primeira série, coisa, será? né? Nossas doenças. Eu acho muita coisa, né? Lúpus foi incluído nesse guideline aí de... Pois é, já tem 2 ressalvas aí que você tem viés de seleção, né? Porque, exato. Vamos lá, então vamos falar um pouquinho do nosso guideline de doença pulmonar intersticial.
E a primeira ressalva é justamente inclusão. Pacientes com lúpus e vasculite ANCA associados não foram incluídos na análise. A princípio, a justificativa dada é que as terapias utilizadas no tratamento dessas condições já envolvem o acometimento pulmonar e pela baixa prevalência associada, isso não justificaria sua inclusão no guideline, tá? Mas já é um ponto de polêmica, já é um ponto de debate, né, Ricardo? Exatamente. E a princípio, pessoal, o que foi interessante, né? Eles fizeram a estruturação das recomendações, iniciando com, a princípio, qual a população que deveria ser rastreada. Então, nas nossas outras condições, que foram as miopatias, a síndrome de Sjögren, artrite reumatoide, esclerose sistêmica e doença mista do tecido conjuntivo. E eles ressaltaram pontos em cada uma dessas condições de atenção para que a gente realizasse o screening nesses pacientes específicos, com, novamente, uma ressalva que nos pacientes com esclerose sistêmica de início recente, primeiros anos de doença, isso poderia ser extrapolado para qualquer paciente a depender da referência. Então, isso foi citado também. Então, desses pacientes, já aproveitando da esclerose sistêmica, quais seriam os de maior atenção, né? Os pacientes que apresentem anti-SL70, FAM com padrão nucleolar, acometimento difuso, sexo masculino, etnia afro-americana, início recente de doença, 5 a 7 anos de doença, que eu achei interessante, porque a maioria fala até de 3 a 5, então eles já estenderam para 7 anos, e também elevação de reagentes de fase aguda, tá? Nos pacientes com artrite reumatoide, a gente já sabia altos títulos de fator reumatoide, anti-CCP, o tabagismo concomitante, uma idade de início do quadro mais elevada, alta atividade de doença, sexo masculino e MCI elevado, IMC elevado também, tá? E só pra gente, né, não deixar quem tá em casa morrendo de curiosidade, a gente vai comentar as outras doenças, mas o que seria esse screening aí, Júlia? O que inclui o guideline de exames pra gente fazer? Ainda vamos pedir raio-x, a gente já pede CT de cara, prova de função pulmonar, ele faz alguma recomendação, ele coloca alguma coisa de NT, pró-BNP, então só pra quem tá em casa se situar do que seriam essas, né, avaliações do guideline, o que ficou estruturado pra gente pedir? Então, a princípio, eles avaliam que os testes de função pulmonar devem incluir de forma obrigatória a TC de alta resolução, a espirometria com medição de volumes pulmonares e capacidade de difusão do gás carbônico, da LCO. Que não é uma realidade do nosso país, infelizmente, né? Infelizmente. Mas que obrigatoriamente deve incluir isso, e eles fazem uma ressalva bem interessante para um fato que a gente sabe que é da nossa prática, que muitas vezes os pacientes apresentam essa dispneia com algum grau de acentuação e acabam parando em serviços de emergência, no qual é realizado a parte de angio-TC para screening de TEP, de embolia pulmonar. E que a gente não deve considerar esse exame para a nossa análise de doença pulmonar intersticial pela forma como ele é realizado, porque como é numa inspiração incompleta, para você ter a máxima visualização da questão da artéria pulmonar, isso falseia a nossa análise de DPI, porque você pode ter atelectasias geradas por isso, ou falsos mimetizadores das áreas com a perfusão comprometida. Então, que para a gente, no nosso contexto reumatológico, não é um exame interessante. Então, se o paciente foi referenciado para você com uma angio-TC prévia e você quer extrapolar o uso desse exame para o seu rastreio de DPI, não considere. Faça uma TC sem contraste em alta resolução, que esse sim é o exame indicado, tá? Lembrando, gente, para quem não conhece tecnicamente, né, a tomografia de alta resolução ela é feita com paciente em inspiração, né? E aí aquela tomografia é feita, os cortes naquele momento e o paciente com a respiração presa. Lembrando que talvez tenha uma limitação para aqueles pacientes muito taquipneicos ou pacientes que não consigam fazer essa manobra, ainda assim vai ser um exame tecnicamente ruim. Exato. E também a outra ressalva que eles fazem é que a gente sabe que algumas outras ferramentas utilizadas pelos nossos colegas da pneumologia não são interessantes no primeiro momento, como o teste de caminhada de 6 minutos e também o teste de dessaturação ambulatorial, apenas em situações específicas, pacientes selecionados, mas que de cara, o que você vai fazer? Espirometria completa, idealmente com medida de DLCO, e a TC de alta resolução. Raio-X também esqueça, que não é recomendado de forma alguma. E broncoscopia também, para fins de screening, também não recomendada, assim como a biópsia pulmonar, tá? Apenas para outros. Júlia, outra dúvida para quem está em casa, né? Eles fazem alguma recomendação em relação ao manejo desse paciente? A gente precisa encaminhar para o pneumo?
eles fazem a ressalva que o cuidador primário desse manejo será o reumatologista, mas que da feita que você identifique qualquer tipo de alteração pulmonar intersticial, qualquer tipo de padrão ou em qualquer extensão de acometimento, idealmente referencie para um pneumologista de confiança, porque as nossas perspectivas de análise diferentes em conjunto fazem toda a diferença no manejo desses pacientes, tá? Então, referencie. E agora voltando, né, a gente falou um pouquinho sobre o perfil na esclerodermia sistêmica, falamos um pouquinho no perfil na artrite reumatoide, e aí a gente tem doenças um pouco mais raras, como as miopatias. Tem algum outro perfil que preocupa? Tem algum marcador, Júlia, que eles comentam? Tem, eles comentam a positividade do JO1, alguns marcadores que a gente já sabia aí que tem uma correlação com a questão de testiciopatia, então PL7, PL12, KS, ZO, KU, PMSCL, o RO52, né, o anti-MDA5, que é o nosso clássico, e também a questão de mãos de mecânico, artrite ou artralgia e lesões ulcerativas. Tá? Então, nada muito fora do que a gente já estava habituado. Para a doença mista do tecido conjuntivo, a presença de fenômeno de Renault exuberante e a disfagia também como fatores preditores, e também outros fatores relacionados a um polo esclerodérmico nesse paciente. E da doença de Sjögren, né, o anticorpo anti-RO52, a presença do FAM, a fenômeno de Renault, idade avançada também, e a linfopenia, que foi um dado interessante que eu particularmente não conhecia. Também não lembrava como um dado ruim. Então fiquem atentos na doença de Sjögren, não mais síndrome, que a linfopenia pode ser um dado importante para a gente falar em relação à doença intersticial pulmonar. Então, finalizando aí, esse foi o grande ponto de debate. Eu acho que realmente juntar todas as patologias numa única recomendação é difícil, então traz algumas falhas, mas eu achei muito interessante isso da gente ver tudo isso em bloco, né? Colocar a doença pulmonar intersticial, avaliar os fatores de risco dentro de cada doença, pensar num perfil de avaliação, como a gente comentou, com a tomografia de alta resolução, ao mesmo tempo com a espirometria e as medidas de função pulmonar associada ao DLCO, e avaliar esse paciente de quanto em quanto tempo, Júlia. Eles deixam isso também, que eu acho que é o ponto que falta agora, né? Só pra gente finalizar. Fator super interessante também pra gente ficar atento, que eles falam que da feita que você identificar a presença de uma intersticiopatia, se esse paciente for diagnosticado, né, com quadro de miosite, né, miopatia inflamatória, você tem que fazer o screening a cada 3 a 6 meses no primeiro ano, e a partir do momento que você identificar estabilidade do quadro, esse período pode ser espaçado. Tá? Na esclerose sistêmica, mesma coisa, nos primeiros a cada 3, 6 meses no primeiro ano, novamente com essa ressalva da estabilidade, e o restante, né, artrite reumatoide, doença de Sjögren, doença mista do tecido conjuntivo, a cada 3 a 12 meses. Então, já é um período um pouquinho mais espaçado para a gente saber que potencial de gravidade, usualmente nessas condições, é menor se a gente for comparar com miosite, com esclerose sistêmica. Tá. E aí, só pra gente finalizar, Júlia, pra quem tá em casa, deixar bem mastigadinho mesmo essa questão do guideline, tem alguma recomendação em relação aos volumes que a gente precisa ver de função pulmonar e o que a gente vai analisar entre uma medida e outra? Eu acho que eles colocaram também lá no guideline essa perda, só pra gente colocar para o nosso ouvinte, porque aí ele já fica super familiarizado com todos os dados mais importantes desse guideline. Para que, claro, a gente sempre vale a leitura, mas eu acho que aqui a Júlia trouxe para vocês todos os pontos principais. Com certeza. Então, essa recomendação ela foi extrapolada especificamente do estudo em Build, que a gente já tem uma familiaridade aí, mas que o que você considera progressão dessa DPI, né? Você tem que ter um declínio da CVF de ao menos 10% do valor preditivo, um declínio entre 5% a 10% na presença de piora sintomática, aumento da área de extensão de fibrose na tomografia, tá? Ou então, se você tiver uma piora sintomática acompanhada por aumento da área fibrótica, área de alteração na tomografia de alta resolução, sem você questionar essa questão de extensão de acometimento, tá? Então, basicamente, você vai se guiar pela CVF, declínio a maior que 10%, acabou, progrediu, de 5% a 10% na presença de piora sintomática, tá? Ou aumento da área de extensão, ou uma mera medida feita pelo radiologista de aumento de área de progressão acometida radiográfica, também você já vai considerar progressão e indica mudança, ajuste na sua terapia. Finalizando agora o nosso guideline,
E tratamento, Júlia, eles se arriscaram? A gente falou só de prevenção, de avaliação, de risco. A gente tem algum dado? Como que fica todas essas doenças? Tem alguma droga aí se sobressaindo em relação às outras? Eu vou até chamar um intervalo para a gente falar um pouco sobre isso. Voltamos! Alguém tem algum candidato forte? Ciclofosfamida, micofenolato, rituximab, azatioprina. Tem alguma droga se sobressaindo aí nesse guideline? Então, e esse foi o tema da grande polêmica de discussão, porque o grande escolhido foi o micofenolato. Então, para todas as condições, isso foi parametrizado. Eles colocaram as recomendações em ordem hierárquica. O micofenolato mofetil ficou como primeira linha de terapia para qualquer uma das nossas condições. E isso foi o que suscitou um pouco de discussão, porque principalmente na artrite reumatoide, os dados são mais escassos. A gente sabe que tradicionalmente há uma oferta de dados mais prevalente em relação ao uso principalmente da azatioprina, mas o mofetil ficou como primeira escolha, tá? Para todos esse grupo de pacientes, né? E a associação com glicocorticoide também ficou como uma observação para você ter, que é passível de ser feita, mas sempre com aquela ressalva de menor dose, menor tempo possível, e a exceção esclerose sistêmica, obviamente, como a gente comentou no nosso Halloween, o risco do uso de glicocorticoide, então, é a única no qual é contraindicado. E para a gente fechar, alguma coisa nesse guideline sobre antifibrótico? Então, no caso das miosites, fica como uma recomendação condicional o uso como primeira linha, mas ainda com ressalva, tá? A princípio, mais como uma medida de associação do que unicamente como uma medicação para iniciar tratamento, tá? Mais em associação. Eu acho que de aulas que eu assisti, teve uma aula interessante também que falou sobre os pitfalls em espondiloartrites não radiográficas, que é ainda, né, uma coisa sendo muito discutida dentro das espondiloartrites, principalmente para a gente considerar diagnósticos diferenciais, quando aqueles pacientes não responderem à terapia instituída, né? Então a gente precisa repensar muito aquele paciente que não melhora com o anti-inflamatório, não melhora com o biológico, a gente precisa repensar se o diagnóstico realmente está correto. E aí, para esses pacientes de espôndilo não radiográfica, a gente vai ter realmente a imagem como o principal padrão para que a gente consiga avaliar de maneira mais específica os achados desse tipo de doença. E aí muitas vezes é um expert avaliando a imagem que pode ajudar a gente melhor. Então, dica para as pessoas que têm dificuldade no diagnóstico de espondiloartrite não radiográfica, que procurem um radiologista ou um centro em que esse exame seja muito bem avaliado, caso você não consiga avaliar sozinho, mas ainda assim é um grande exame para a gente avaliar as alterações e para a gente pensar de maneira mais específica, tá bom? Eu acho que isso foi um ponto importante de aprendizado dessa aula. Outra coisa importante que eu vi de uma aula em relação às espondiloartrites é quando esses pacientes chegam para a gente tem visto na maioria dos trabalhos em relação ao risco de progressão radiográfica, que o risco de progressão radiográfica nesses pacientes, ele é baixo, né? Ele está em torno de 20% durante 5 anos de acompanhamento, então não é um risco alto e que a gente precisa dividir com o paciente algumas questões que fazem completamente diferença nessa progressão radiográfica. Então o tabagismo está muito bem estabelecido, a questão de atividade física deve ser uma recomendação que faz parte do nosso arsenal terapêutico, assim como o tratamento de dor, ele precisa ser feito de maneira adequada. Tanto o anti-inflamatório no flare, quanto o tratamento instituído com o biológico, quando necessário, faz diferença para esse paciente em relação à progressão radiográfica, mas que é um risco relativamente baixo, dentro de 5 anos, né, de 20%. E aquele paciente que vai bem com anti-inflamatório, você pode tratar ele bem e, é claro, fazer essas outras recomendações do exercício e atividade física, bem como o não tabagismo. Acho que esse é um outro ponto de aprendizado importante que eu trago aí em relação às espondiloartrites, o que eu vi de aula no ACR. Bom, Ricardo, eu achei legal também você citar isso, porque eu cheguei a ver também a questão de desenvolvimento de mecanismos de inteligência artificial para essa questão do diagnóstico precoce nas espondiloartrites, então acho que é uma coisa também que nós ouviremos falar nos próximos anos, é uma tendência, né, a gente utilizar as ferramentas da IA para nos auxiliar nessa questão de diagnóstico, juntamente com essa questão dos experts, muitas vezes integrando esses profissionais à plataforma e aí a gente conseguindo ampliar o acesso naqueles casos de dúvida, né, um dado muito interessante. E a outra coisa que eu queria comentar é que no guideline também de DPI,
Essa questão do tratamento extrafarmacológico foi muito ressaltada, reabilitação pulmonar, fisioterapia adequadamente realizada, cessação de tabagismo. Então são coisas que a gente já tem uma noção, mas que também é interessante a gente ver num contexto de um congresso tão importante, né? Recomendações tão significativas, eles ressaltando a importância fundamental, né? Quase tão fundamental quanto o manejo farmacológico nesses pacientes. Então achei um dado bem legal também da gente ressaltar. Então acho que é isso, né? Eu acho que em relação ao que a gente tem cada vez mais de eventos, é muita coisa de informação. A gente quis trazer para vocês aí um pouquinho da nossa visão do que a gente conseguiu assistir do ACR. Muito bem, ouvintes, chegamos ao final de mais um episódio do podcast do Reumatize, falando sobre o nosso Reumatur do ACR, que aconteceu em San Diego. Então, não deixem de seguir a gente nas redes sociais, no YouTube, no Spotify. Deixem as dúvidas de vocês no próprio Spotify ao final, depois de ouvir o nosso episódio. A gente vai ter um prazer em responder. Muito obrigado por nos ouvirem. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.